Que bicho é esse? De vez em sempre esse vídeo ressurge e o pessoal fica achando que é um sapinho pulando atrás. Mas na verdade é um morcego. Então vamos falar desse carinha aqui hoje. Pra quem não sabe, minha companheira é morcególoga e eu tive o privilégio de acompanhar ela em alguns campos. E esse carinha aqui é o Desmodus. Ele é uma das 3 espécies do mundo que se alimentam de sangue. Mas antes de continuar falando dele, vamos falar um pouquinho da diversidade de morcego que existe no mundo? Eu falei pra vocês que ele é uma das 3 espécies do mundo que se alimenta de sangue. Mas existem mais de 1000 espécies de morcegos. E como o morcego é um bicho que a gente não tem tanto contato, a gente não conhece tão bem no dia a dia, a gente não sabe que tem toda uma diversidade de formas, alimentações e hábitats que esses animais ocupam. E eles têm essas carinhas super diferentes uma das outras. Olha o Desmodus aqui. E a forma da carinha deles ajuda eles na alimentação. Esse morcego aqui tem um focinho muito comprido. Por conta disso, ele é um morcego nectarívoro. Ou seja, ele enfia a cara no meio da flor. Eles ficam imundos de pólen e levam isso para as outras flores. Quando a gente vê um morcego com um orelhão, por exemplo, a gente sabe que ele se alimenta de insetos. Diferente da crença popular, os morcegos não são cegos. Eles conseguem enxergar muito bem. A diferença é que eles têm um sonar, a ecolocalização, que ajuda eles não só a se locomover, mas principalmente para capturar as presas enquanto eles voam. E claro que a gente tem aqueles que comem fruta. Vocês já devem ter passeado de noite e visto os morcegos passando. De vez em quando cai uma castanha. Quase foi acertado por várias. E é justamente porque algumas espécies adoram fruta. Então não só polinização, controle de insetos e dispersão de sementes com as frutas, mas alguns também se alimentam de peixe, pequenos anfíbios, pequenos mamíferos e até sangue. Mas vamos voltar pro Desmodus. A gente sabe que ele se alimenta de sangue e ele é muito chamado de morcego vampiro. Então vamos dar uma olhada no crânio desse bicho. E de cara, a gente consegue ver um dentão aqui na lateral, que é o canino. A gente também tem eles aqui. Mas na frente, ele tem 2 dentes gigantescos, que são os incisivos, que a gente também tem, são os da frente. Pegando um modelo colorido, a gente consegue ver agora a diferença deles. E por que ele tem esse incisivo muito grande? Porque diferente do que a gente conhece dos vampiros, os morcegos eles não usam os caninos pra furar, eles usam os incisivos. Olha aqui os dentinhos dele. E o que ele faz é ele dá um talho com os incisivos e depois fica lambendo o sangue que vai escorrendo. Ele não fica sugando o sangue, que nem um vampiro. E olha como ele é bonitinho, fofinho. Aqui ele tá preso na luva, os bracinhos dele, que são as asas, estão aqui pra baixo, entre os dedos. E esse dedo aqui pra fora da asa é o dedão dele. Muita gente tem medo de morcego por causa da raiva, mas é muito mais fácil pegar raiva através de um cachorro ou um gato do que de um morcego. E o que a gente faz? A gente mantém todos os animais vacinados, inclusive a gente, e não mete a mão. Isso vale pra cachorro e gato também. Assim você garante a segurança do bicho e sua. Então achou um bicho desse? Liga pra zoonose, liga pro bombeiro, não mete a mão. E a raiva é transmitida pela saliva. Todo morcego tem raiva? Não. Mas a raiva afeta eles tanto quanto a gente. Então esses bichinhos, eles também sofrem com as doenças que a gente tem. A gente usa luva específica até pra pegar neles. Então uma forma da gente proteger qualquer bicho é não invadindo o espaço dele e não metendo a mão. Isso garante a sua segurança e a dele. E só pra vocês verem por que confundem esse bicho com um sapinho na hora da soltura dele, olha como é que ele corre pra poder voar. É um bicho fantástico. E agora vocês conhecem melhor o Desmodus e sabem por que ele tá pulando atrás dessa família.